Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Fala Oliveira Kun. Eu sou o Lucas Oliveira Kun. Eu estava com saudade, pois hoje tem vídeo lendo o capítulo 39 do mangá High Score Girl Dash. E antes de começar a ler o capítulo de hoje, queria pedir para você deixar o seu like, seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou e também deixando alguma sugestão se você tiver. E aliás, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação nos meus vídeos. Também me siga nas minhas redes sociais e nas redes sociais do canal Fala Oliveira Kun, que é o @Fala Oliveira Kun, tudo junto, tanto no Instagram quanto no TikTok. E embaixo da descrição terão dois links, um você vai para lá no nosso servidor do Discord e o outro você vai para lá no nosso canal da Twitch. Enfim galera, como eu disse, hoje vamos ler o capítulo 39 do mangá High Score Girl Dash, escrito pelo Renzo Kashikiri e lançado mensalmente lá no Japão. E galera, sempre importante lembrar de agradecer a galera que vem da página e do grupo High Score Girl Brasil e também agradecer a fábrica de lutadores que tá traduzindo aqui este mangá. E vamos para um breve resumo do que foi o nosso último vídeo lendo o mangá High Score Girl Dash, no caso o capítulo 38. E galera, após tudo que rolou com a mãe Ono, a Hidaka ainda tá com a ideia de ser professora na mente e reencontra com a Nikotama, que está preocupada com a evolução dos videogames e com o fato dos fliperamas ficarem menos frequentados. Mas a Nikotama quer manter essa cultura de pé a todo custo e mostrar o caminho para as novas gerações, mas teme que Hidaka se distancie. Hidaka, após isso, começa a remoer isso junto com a ideia que ela tem de ser professora, mas a própria Hidaka diz que quer mostrar isso para todas as pessoas também. Já na casa de Haru, a Hidaka pergunta se ele acha que ela seria uma boa professora e a Haru acha a ideia maravilhosa e acredita sim que ela seria uma boa professora, pois consegue ensinar a matéria do vestibular para um imbecil como ele. Logo depois disso, chega a Makoto do nada e entrega uma carta para Hidaka que foi escrita simplesmente pela mãe Ono, que na verdade queria contar para Hidaka que ela e a Akira Ono, sua filha, quebraram o gelo por conta dos jogos de luta e que até lutaram uma contra a outra. Ela conta inclusive que tinha conseguido vencer a Akira num duelo. E até mais do que isso, pois ela agradeceu a Hidaka e também convidou ela para que elas pudessem se divertir. E por fim, e não menos importante, já um tempo depois, chegou a hora de ver o resultado do vestibular do Haru. Será que o nosso moleque passou no Enem? E venho informar que com muito foco e esforço, o nosso querido Haru passou sim no vestibular, mas e agora? Será que segue o flashback ou a gente vai voltar para aquele tempo normal que tá rolando durante a história? Enfim, veja a seguir. E o capítulo 39 começa com o filho da Onizuka, que tinha casado no início desse mangá. Vocês lembram disso? E nasceu igual a mãe. O que prova que os genes dela venceram os do marido dela. Onizuka pergunta se Hidaka quer pegar ele no colo e Hidaka o pega e diz que isso é incrível, e logo ela, que sempre falava coisas sujas para Hidaka, se tornou mãe, e Onizuka disse que agora há pouco também estava dizendo coisas sujas. Onizuka pergunta se Hidaka não acha que ela está um pouco diferente de antes e diz que Hidaka parece muito acelerada. Hidaka diz que ser responsável por uma turma do terceiro ano é algo desafiador e estressante e que, como professora, teve várias dúvidas também. Onizuka diz que agora se sente mais confiante e que parece que ela está se libertando de alguma coisa. No final das contas, ela acha que Hidaka ainda é afetada pelo que rolou com o Haru, e Hidaka nega meio que disfarçando. Hidaka diz que agora ela está se divertindo muito, que antes não entendia nada sobre seus alunos e estava assustada, mas está feliz por ter escolhido esse trabalho. Hidaka também diz que depois de refletir um pouco sobre ela do passado, ela percebeu que não pode continuar assim, e quando passou a interagir com os alunos no mesmo nível que eles, tudo passou a fluir com mais naturalidade. Onizuka diz que se sente aliviada e que se ela ainda estivesse enfrentando problemas do mesmo tipo de antes, ela estava pensando em sugerir outro caminho para Hidaka e diz que queria apresentar um cara legal para Hidaka e até mostrou uma foto, mas Hidaka recusou.
Onizuka ainda completa dizendo que quando viu Hidaka com a criança, pensou que a Hidaka seria uma boa mãe e pede para Hidaka olhar. Hidaka então dessa vez não nega olhar. Na página seguinte, uma mulher que na verdade é a diretora da escola onde Hidaka dá aula, chama um garoto e pergunta se ele está brincando com o joguinho de novo. O garoto nem responde e a mulher fica aparentemente nada satisfeita com a situação. O detalhe para a placa na porta que dizia que se abrisse a porta sem permissão teria que pagar 1 bilhão de ienes. E o garoto Sombra diz, abre aspas para ele, ela me disse, garoto, pare com isso, maldita velha. Completa ele dizendo que, além disso, odeia quando ela chama ele de joguinho e isso irrita ele. Seria muito melhor se ela chamasse ele de Nintendinho ou Famicom. E responde que não está brincando com o seu joguinho agora, e sim com o PSP, e eu posso falar porque eu já sou íntimo dele. E também diz estar jogando Monster Hunter Portable número 2. E a velha se pergunta em que língua esquisita é essa que ele tá falando. Na página seguinte, ela reconhece que a língua falada é inglês e é perguntado que outro jogo ele está jogando no joguinho. E ele diz Dragon Quest, Monster Joker e... Logo após, ele pergunta se ela sabe que ele está recluso agora e normalmente não se fala assim com a mãe. Pergunta se ela não está sentindo o climão. E ela diz que de vez em quando eles poderiam ao menos olhar um para a cara do outro e pergunta o porquê eles não falam sobre isso. Enfim, galera, ele diz não e se recusa e diz que só fala com o seu PSP. E a diretora diz que malditos sejam esses joguinhos e que nunca irá perdoá-los. E transição no mangá, porque já é de manhã e a galera tá indo pra escola. E galera, pros desavisados que ainda não perceberam, acabou o flashback. Nós voltamos agora pro momento atual da história desse mangá e lá vamos nós com o prosseguimento de High Score Girl Dash, agora oficialmente sem flashback. E aí finalmente chegamos à capa do capítulo 39, que diz que em 2007 a paisagem da cidade mudou no auge do boom do Monster Hunter. E tá lá a Hidaka falando e confiscando um PSP de um aluno. O aluno até tenta disfarçar falando que é uma calculadora, só que estamos falando da Hidaka, né galera? E óbvio que ela sabe a diferença entre uma calculadora e um PSP. Hidaka ainda diz que da próxima vez que ele trouxer isso para a escola, ela irá apagar o save e deixa os alunos chocados com tamanho conhecimento. Logo após aparece o Doi conversando e dizendo que tá na moda um tal de Mon alguma coisa. E uma outra professora diz que soube que os alunos foram repreendidos numa lanchonete pelos funcionários após se reunirem para jogar. E Doi diz que aparentemente está rolando uma revolução de jogos mobile e que eles conseguem se reunir para jogar todos online. Na página seguinte, aparentemente com aquele PSP, eles chegaram no 10º PSP apreendido. Doi diz para Hidaka que estão vivendo uma era incrível e pergunta se ela já imaginou jogar online com um grupo de pessoas. Hidaka diz que na época dela esse tipo de coisa era tão caro que nem podiam ganhar um, mas os pais de hoje em dia aparentemente compram essas coisas para os seus filhos. Doi diz que a escola está cheia de pessoas como Haru e diz que as crianças estão se empolgando muito com esses jogos que estão evoluindo muito. Completa dizendo que se o Haru da época deles estivesse lá, ele iria até desmaiar ou dançar de alegria, e a Hidaka diz que talvez ele ainda esteja dançando de alegria. E na parede da escola, o cartaz avisa sobre a proibição dos joguinhos portáteis, inclusive informando que qualquer joguinho que for pego será destruído e descartado. Os alunos até se perguntam se isso não é dano à propriedade e outros dizem que vindo da diretora ele não duvida nada e nem eu duvido. Outros se perguntam se falta muito para as férias e que não vai ser nada bom ter o seu PSP destruído antes do intervalo. E no fundo das imagens, ele mesmo e a Mai. Hidaka chega em sala dando bom dia e diz que hoje pegou mais um PSP de um aluno e que já é o 10º PSP pego em alguns meses. Hidaka diz que entende que esse tipo de coisa não é necessária na escola e que já disse tantas vezes que ela e nem os outros professores gostam de ficar insistindo, que se for para jogar, jogue em casa. A escola é um lugar para estudar. Também diz para eles evitarem se aglomerarem em lugares movimentados ou restaurantes familiares e que receberam reclamações de alunos fazendo isso.
também pede para que eles não joguem por muito tempo, que eles deveriam ficar satisfeitos derrotando um boss por vez. No fundo das imagens, eles mesmos, Yamai, Katadiri e Oshina. E continua Hidaka falando que espera que eles, que são estudantes, que estão se preparando para o vestibular, estejam cientes e que possam jogar de forma moderada. Hidaka então diz que a partir de agora vai anunciar as tarefas de verão e, como é muita coisa, pede para que todos ouçam com atenção enquanto coloca simplesmente 5 livros em sua mesa. Os alunos pedem piedade a Hidaka e diz que esse é o último verão deles no ensino médio. Alguém diz que se esforçasse, terminava a tarefa em 3 dias, mas prefere terminar em julho para aproveitar agosto. E aparentemente, Oshina chama a Katadiri e pergunta se ela está comendo sozinha de novo no banheiro. Katadiri diz para Oshina não falar que ela está comendo no banheiro. Katadiri fala que até que Oshina está indo bastante à escola e pergunta se ela está bem. Oshina diz estar animada com o que vem por aí. Ela ainda diz que Hidaka é divertida e que o antigo professor era um cara rabugento. Completa perguntando se Katadiri ouviu as histórias que a Hidaka contou e diz que a Hidaka também aprontou muito quando era mais nova e que Hidaka está ficando cada vez mais interessante. Oshina diz que por isso nesse verão ela quer poder se soltar, como disse a Hidaka, que quer ter um verão cheio de entusiasmo e diversão. Katadiri pergunta se ela fala da juventude dela e se ela está apaixonada por alguém. Oshina fecha a cara e diz que está falando da ideia de fundar o primeiro clube de jogos da escola, liderados pela própria Hidaka, e que, além do mais, tem um acampamento de verão de preparação para o Torneio Nacional de Jogos de Luta Genki Sensai, conhecido como Festival das Batalhas Intensas. Na página seguinte, lá estão eles juntos novamente e o Yamai se surpreende com a proposta da Oshina. Katadiri diz que ao menos alguma coisa saiu da cabeça de Oshina, mas até que é uma proposta sensata e coerente. Oshina diz que o futuro é sempre promissor e que pensou nisso enquanto limpava a marmita em cima da mesa. Diz ainda que todos eles querem se reunir nas férias de verão e a Hidaka vai poder treinar eles intensamente para esse torneio. Ela ainda diz que parece uma boa chamar o clube de Cyber Club. E a Mai acaba concordando com a Katadiri, dizendo que para alguém como Oshina, ela realmente teve uma boa ideia. E Oshina acha que Hidaka irá amar. E lá está Hidaka já falando que não tem como isso ser uma boa ideia. Oshina pede por favor para que Hidaka treine eles para o torneio e para guiar a jornada deles em direção ao futuro. Hidaka diz que ela nunca ouviu falar de um clube de jogos na escola. E a Mai diz que apesar das atividades desse suposto clube serem questionáveis, ele gostaria de ser treinado por torneio. Já Katadiri diz que não consegue esquecer a humilhação que ela sofreu naquela batalha lá no fliperama da Nikotama. Ainda diz que seria ótimo se ela abrisse um Koharu Game Center e Hidaka pergunta de onde que surgiu esse nome. Oshina então saca um PSP dizendo que também quer se divertir e que estão treinando para ficar mais fortes. Hidaka diz que disse para não trazer isso para a escola e a Katadiri, que aparentemente é a dona do PSP, pede para Oshina devolver. Oshina diz que tá todo mundo jogando Monster Hunter, mas que ela está jogando Vampire Hunter. Detalhe para a Sombra atrás, que chega e pega o PSP, pois a Sombra é na verdade a diretora e a Katadiri e eu queremos falar a mesma coisa. Lascou. A diretora diz que é tolice. Oshina pede para que ela devolva e a diretora fala para Oshina se calar. Katadiri diz que isso é dela e a diretora pergunta se ela leu o cartaz. Ainda diz que se pergunta se os professores leram o cartaz, mas a questão é que com ela não tem segunda chance e lascou mesmo, galera, porque a velha já tá virada no giraia pelo que rolou na casa dela. A diretora diz que enquanto essas coisas existirem, o futuro das crianças estará arruinado, para apenas aceitarem isso, que na escola é um lugar para eles começarem a se desenvolver e que ela colocará sua determinação à prova para salvar o futuro deles. Mas uma mão segura o braço da diretora antes que o pior aconteça, ou será que o pior está por vir? E galera, quem segurou o braço da diretora foi simplesmente a Hidaka, que praticamente terminou de se queimar de vez com a diretora. Hidaka ainda diz, fechando o capítulo 39 de High Score Girl Dash, que isso é um ato de violência desnecessário e eu já estou ansioso para saber o que teremos pós
mais esse ato de coragem e de bravura da Hidaka pelos seus alunos e por esse PSP. E em breve teremos mais um vídeo com o capítulo 40 de High Score Girl Dash aqui no canal. E é isso, galera, esse foi mais um vídeo lendo High Score Girl Dash, dessa vez o capítulo 39 do mangá. E se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou e também deixa alguma sugestão se você tiver. E se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação dos meus vídeos. Também me siga nas minhas redes sociais e nas redes sociais do canal Fala Oliveira-kun, que é o @FalaOliveira-kun, tudo junto, tanto no Instagram quanto no TikTok. E aí embaixo na descrição terão dois links, um você vai para lá no nosso servidor do Discord, o outro você vai para lá no nosso canal da Twitch. E até a próxima!